Ela era a esposa proibida de Salomão, vinda de um povo inimigo e rejeitada por todos no palácio. Então, como é que essa mulher, vista como o maior erro do rei, se tornou a única pessoa fundamental para salvar a linhagem real de Israel? A resposta para essa pergunta é um dos maiores segredos da Bíblia e nós vamos revelá-lo hoje. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você lida com as pessoas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida. E para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Naamá era uma mulher amonita, vinda de um povo que durante séculos carregou a marca da rejeição entre os israelitas. Os amonitas eram descendentes de Benami, filho de Ló, com sua filha mais nova, nascido em circunstâncias polêmicas e trágicas. Desde os tempos mais antigos, havia entre israelitas e amonitas uma tensão constante, não apenas por disputas territoriais, mas principalmente por motivos religiosos e culturais. Os amonitas adoravam deuses considerados abomináveis para Israel, como Moloque, a quem eram atribuídos sacrifícios humanos. Imagine o tamanho do abismo espiritual entre esses dois povos. Enquanto Israel tentava se manter fiel ao Deus único, os amonitas representavam tudo aquilo que a lei mosaica rejeitava. Nesse cenário carregado de preconceitos, o simples fato de uma mulher amonita entrar no palácio real de Israel, sob o reinado do sábio e respeitado Salomão, era algo que beirava o escândalo. A presença de Naamá não era vista com bons olhos. Para muitos, ela era um corpo estranho dentro do coração da nação escolhida por Deus. Mas é justamente por isso que sua história se torna ainda mais extraordinária. Porque Deus não vê como o homem vê. Enquanto muitos enxergavam uma estrangeira indesejada, o Senhor via um propósito oculto, uma semente plantada em solo improvável, pronta para dar frutos que mudariam o rumo de toda uma nação. Salomão, conhecido por sua sabedoria incomparável, por ter recebido de Deus um coração entendido para julgar e discernir entre o bem e o mal, fez algo que muitos israelitas jamais esperariam uni-se a Naamá, uma mulher amonita. Essa aliança, à primeira vista, parecia contradizer tudo aquilo que o próprio Salomão pregava. Afinal, ele sabia das leis que alertavam contra casamentos com mulheres estrangeiras, que poderiam desviar o coração do rei para outros deuses. No entanto, é aí que a complexidade da história se aprofunda. Salomão teve muitas esposas e a maioria delas veio de alianças políticas. Porém, entre todas, Naamá se destacou por algo raro, foi uma das poucas mencionadas pelo nome nas Escrituras. Isso indica que sua presença na narrativa bíblica não era apenas decorativa, mas significativa. Entre tantas mulheres, Deus fez questão de que o nome de Naamá fosse preservado. E o motivo dessa distinção se revela de maneira clara. Ela foi a mãe de Roboão, o herdeiro do trono. O ventre de uma mulher estrangeira se tornou o canal por onde a linhagem real de Davi continuaria. Isso por si só já revela a profundidade da misericórdia divina. Deus usou o improvável para cumprir promessas antigas. A presença de Naamá no palácio, mesmo silenciosa, carregava o peso de um futuro que ela mesma talvez nem imaginasse. A história mostra que mesmo quando o povo rejeita, Deus escolhe. E quando Deus escolhe, Ele transforma a rejeição em instrumento de propósito. Quando Salomão faleceu, foi Roboão, o filho de Naamá, quem herdou o trono. Mas o que parecia ser uma simples transição de poder rapidamente se transformou em um dos momentos mais críticos da história de Israel. Roboão era jovem, inexperiente e carregava sobre si não apenas o peso de governar, mas também o fardo silencioso da rejeição por parte de muitos líderes e do próprio povo. Sua mãe, Naamá, ainda era vista com desconfiança. Não bastava ser rainha-mãe. Para muitos, ela era, acima de tudo, uma estrangeira.
E esse detalhe, aparentemente pequeno, inflamou tensões profundas que já existiam no coração da nação. Quando Roboão recusou ouvir os conselhos dos anciãos e decidiu agir com dureza, exigindo ainda mais do povo, o reino se partiu. 10 tribos se separaram, formando o Reino do Norte, e apenas Judá e Benjamim permaneceram com ele. Muitos veem esse momento como consequência direta de suas escolhas políticas. Mas, se olharmos com atenção, perceberemos que havia algo mais, uma rejeição antiga, enraizada, que começou no ventre da mãe. Roboão era fruto de um sangue que muitos se recusavam a aceitar como legítimo. E essa rejeição silenciosa, que nunca foi curada, criou rachaduras no coração do povo. É como se antes mesmo de errar, ele já carregasse uma sentença. O que vemos aqui é o impacto profundo que o preconceito pode ter, não só sobre uma pessoa, mas sobre uma nação inteira. E no centro disso tudo estava a figura silenciosa de Naamá, uma mulher cuja origem foi usada como justificativa para desconfiança, divisão e distanciamento espiritual. Mesmo sem muitas palavras atribuídas a ela, Naamá exerceu um papel silencioso e profundamente espiritual dentro da história bíblica. Seu nome não aparece em discursos ou ações públicas, mas sua influência está presente naquilo que é mais decisivo à formação de um rei. Isso nos faz refletir sobre a força das mulheres que agem nos bastidores, que não recebem aplausos nem reconhecimento imediato, mas que moldam destinos com sua presença constante, sua fé discreta e sua força diante da rejeição. A trajetória de Naamá nos obriga a olhar com mais atenção para as mulheres da Bíblia que foram silenciadas ou esquecidas, mas que tiveram papéis essenciais no plano de Deus. Ela representa aquelas que, mesmo desprezadas por suas origens, foram instrumentos de transformação. Através dela, aprendemos que a atuação divina não está limitada a quem é aceito pela sociedade ou pelas tradições religiosas. Deus escolhe quem Ele quiser, mesmo que essa escolha escandalize os padrões humanos. Naamá não precisou se destacar com palavras, mas com fidelidade. Sua história nos convida a enxergar a grandiosidade do invisível, aquilo que não é dito, mas é vivido. Ela é símbolo de tantas mulheres que, mesmo caladas, foram colunas de fé e sustentação dentro de suas famílias, suas comunidades e na própria história da salvação. Mulheres que, como ela, tiveram que enfrentar um mundo hostil, mas continuaram firmes, sabendo que estavam no centro de um propósito maior. O impacto de Naamá não se limitou ao seu tempo. Ele ecoa até hoje, desafiando nossas percepções sobre poder, influência e a verdadeira medida de importância diante de Deus. Quando trazemos a história de Naamá para o nosso tempo, percebemos que ela continua atual, viva e extremamente necessária. Quantas pessoas hoje vivem a mesma realidade que ela enfrentou? Gente que é ignorada por causa da sua origem, da sua aparência, da sua cultura ou de suas escolhas passadas. Pessoas que, mesmo tendo potencial e um coração voltado para o bem, são deixadas de lado simplesmente porque não se encaixam nos padrões estabelecidos. Naamá nos ensina que o valor de uma pessoa não está na aceitação dos outros, mas no propósito que Deus coloca em sua vida. Quantas Naamás existem em nossas igrejas, comunidades, famílias? Pessoas discretas, silenciosas, muitas vezes desacreditadas, mas que carregam dentro de si um chamado poderoso, uma missão que pode transformar destinos. Essa reflexão nos desafia a olhar além das aparências e praticar uma fé que realmente acolhe, que realmente enxerga com os olhos de Deus. O reino de Deus não é formado por perfeição humana, mas por corações disponíveis. E se Naamá, mesmo vinda de um povo rejeitado, foi escolhida para ser mãe de um rei, quem somos nós para desvalorizar aqueles que Deus resolveu honrar?
O preconceito, seja ele cultural, religioso ou social, nunca teve lugar no coração de Deus. Ele é o Deus que quebra barreiras, derruba muros e constrói pontes. A história de Naamã é um convite claro, é hora de rever nossos julgamentos e ampliar nossa visão sobre quem Deus pode usar e como Ele age através dos improváveis para cumprir o que prometeu. Antes de encerrarmos, quero fazer um convite sincero à sua reflexão. Pense por um instante, quantas vezes, sem perceber, você já ignorou alguém por causa da sua aparência, origem ou simplesmente por não se encaixar nos seus padrões? Será que, assim como os israelitas olharam com desconfiança para Naamã, nós também não temos fechado os olhos para as pessoas que Deus quer usar ao nosso redor? Às vezes, a resposta que você tanto busca pode vir justamente daquela pessoa que todos desprezam. Um conselho simples, uma atitude de fé, uma presença silenciosa, tudo isso pode ser um canal direto da graça de Deus para a sua vida. A história de Naamã não é apenas sobre uma mulher estrangeira que entrou no palácio de Salomão. É sobre como Deus usa quem quer, de onde quiser, e nos mostra que o valor de alguém não está no que os outros dizem, mas no propósito que Ele mesmo escreveu. Se essa história falou com você, deixe o seu like aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder mais nenhuma mensagem como essa. Toda semana a gente traz histórias pouco conhecidas da Bíblia que carregam lições profundas e transformadoras. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo o que mais te tocou nessa história. A sua participação ajuda muito o canal a crescer e é uma alegria poder ler o que Deus está falando com cada um de vocês. Que o Senhor continue abrindo seus olhos espirituais para enxergar além das aparências, além do preconceito e para acolher as Naamás que cruzarem o seu caminho. Porque às vezes é no improvável que Deus esconde os maiores propósitos. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.